Este programa é uma produção independente e todo o conteúdo é de responsabilidade de seus idealizadores. Boa noite, Marília. Está começando mais uma edição do programa Com a Bola Toda, nesta quarta-feira, dia 16 de janeiro. Vamos falar tudo o que está acontecendo no mundo da bola, principalmente pelos lados do Marília Atlético Clube, já que ontem a Federação Paulista de Futebol anunciou que o início do Campeonato Paulista da quarta divisão vai acontecer a partir do dia 7 de abril. E é claro que a gente vai trazendo sempre as informações, até porque, segundo o presidente Antônio Carlos Sojinha, a pré-temporada começa no dia 4. E para falarmos também de Bezinha, vamos falar no programa de hoje também sobre o Garça Futebol Clube, se realmente o time da região vai disputar a quarta divisão do futebol paulista. O ano passado esteve muito próximo disso, mas por conta do estádio Frederico Platzek não atender às recomendações da federação, o Garça permaneceu mais um ano inativo e esse ano, ao que tudo indica, também deve ficar de fora. Conversei agora à tarde com um dos diretores do clube, o Júlio César, ex-goleiro inclusive do Marília Atlético Clube, que mora em Garça, e ele disse que a situação está bem complicada por conta do estádio Frederico Platzek. Segundo o próprio comunicado da Federação Paulista de Futebol, as agremiações que têm interesse de participar da Bezinha precisam estar com a situação de seus estádios regularizados até o dia 28 deste mês, ou seja, um dia antes do Conselho Arbitral, que acontece no dia 29. O Júlio César até me pediu para entrar em contato com ele amanhã para trazer mais informações, mas há uma possibilidade muito grande do Garça realmente não voltar também esse ano ao futebol profissional. Também conversei agora à tarde com o vice-presidente e técnico do Talentos 10, o Jorge Leonardo. Ele falou que a pré-temporada do Talentos 10 vai começar após o Carnaval, na quarta-feira de cinzas, no dia 6 de março, né? O Marília que deve começar no dia 4 de fevereiro, o Talentos 10 só no dia 6 de março, e daqui a pouco eu vou trazer essas informações. Também vamos falar de Copa São Paulo de Futebol Júnior, já que alguns confrontos das quartas de finais já definidos, entre eles o duelo entre Cruzeiro e São Paulo. A partida acontece amanhã em Araraquara. Vamos trazer as informações do mercado da bola, muito agitado, o Santos anunciando o zagueiro colombiano, os times se preparando para a estreia no Campeonato Paulista, que acontece já neste final de semana. E também no último bloco a gente vai recordar aí um momento da Copa São Paulo, até porque 2019 é o ano que completa 40 anos do único título do Maquinho da Copa São Paulo, conquistado em 1979. E a gente vai trazer algumas informações, até porque hoje, neste dia 16 de janeiro, há 40 anos atrás, o Marília eliminava o Cruzeiro nas quartas de final, hein? Que ironia, hein? O Marquinho, que tem sido saco de pancadas, não é bem o termo, né? Tem sido freguês do Cruzeiro nas últimas edições da Copinha. Venceu o seu único confronto contra os mineiros justamente em 79, nesse duelo de quartas de final, que foi realizado no estádio Lauro Gomes, em São Caetano do Sul. O Marquinho venceu por 1-0 o Cruzeiro e se classificou para a semifinal e, é claro, caminhou para o título diante do Fluminense. Então a gente vai trazer algumas informações importantes, interessantes aí para o torcedor se recordar de um momento histórico, até porque, apesar do Maquinho ter caído na terceira fase da Copinha, tivemos uma edição de Copa São Paulo muito marcante na cidade, pela presença de torcida, por jogos do Cruzeiro aqui na cidade. Então vale a pena a gente recordar um pouco aí desse caminho do título que completa em 2019 40 anos. Então, um programa recheado de muitas informações. E eu começo, então, passando as informações em relação à Copa São Paulo de Futebol Júnior, os resultados, até porque hoje, último dia da fase, oitavas de final. Nesse momento, jogo em andamento, Grêmio 1, Audax 0. O jogo começou às 5h15 da tarde, já estamos aí para iniciar o segundo tempo, o jogo no intervalo. O Grêmio vai vencendo por 1-0, o Audax, que havia eliminado na fase anterior o Fluminense. Teremos daqui a pouco o Coritiba enfrentando o Vasco da Gama às 7h30 da noite. Às 9h30 o duelo entre Corinthians e Visão Celeste de Natal, né, time do Rio Grande do Norte.
E os resultados já, né, partidas já encerradas dessa fase, os jogos de ontem, o Rio Preto, aliás, foi goleado pelo Cruzeiro aqui em Marília pelo placar de 6-0. O Botafogo perdeu para o Guarani por 1-0, hein? O Guarani que havia eliminado na etapa anterior o Internacional 5-0, agora elimina outro clube grande, o Botafogo, placar de 1-0. O São Paulo confirmou o favoritismo e em Araraquara venceu o Mirassol pelo placar de 3-0. Amanhã, Cruzeiro e São Paulo se enfrentam pelas quartas de final. E a grande surpresa também de ontem, o Palmeiras sendo eliminado pelo Figueirense. Placar de 2-1, o Verdão, que estava sem 7 dos seus principais jogadores, que foram convocados para o Sul-Americano Sub-20, que acontece nesse mês. O São Paulo também teve muitos jogadores convocados, mas o Palmeiras foi a equipe que mais teve jogadores chamados pela seleção brasileira e acabou sendo eliminado pelo Figueirense e teve inclusive um gol mal anulado a favor do Palmeiras, já nos acréscimos, que levaria a decisão para as penalidades máximas. Mas o Palmeiras está eliminado, é o único dos clubes considerados grandes do futebol paulista que não tem um título da Copa São Paulo Júnior. Tivemos agora à tarde o primeiro jogo aí do dia das oitavas de final. O Atlético Mineiro foi eliminado pelo Volta Redonda, placar de 2-0. Volta Redonda que havia eliminado recentemente também o Goiás. Então o clube carioca segue na competição e o Galo eliminado, mais um grande, a exemplo de Fluminense, Internacional. O Galo também está fora da principal competição de base do país. Bom, vamos entrar no assunto agora do mercado da bola, até porque o Santos anunciou a contratação do Felipe Aguilar, jogador, zagueiro colombiano que estava no Atlético Nacional, e o técnico Sampaoli vem pedindo reforços justamente de jogadores estrangeiros. Só que o Santos já tem outros estrangeiros e a CBF só permite a escalação, né, pelo menos a relação de 5 estrangeiros por equipe, né, em cada jogo. Então, o Santos está com um excesso aí de jogadores, é claro que alguns não vão permanecer, mas fato é que essa contratação do Sampaoli como treinador do Santos mostra, primeiro, que o Sampaoli não vinha acompanhando em nada o futebol brasileiro, porque você só indicar jogadores estrangeiros mostra que você não tinha o conhecimento do futebol brasileiro. Isso pode, a curto prazo, né, a curto médio prazo, ser muito ruim para o Santos, pelo fato de jogadores que talvez ele tenha a noção de que tenham qualidade, mas muitas vezes essa qualidade é muito equiparada com os atletas que já estão aqui no futebol brasileiro. Então, é um problema que o Santos possa ter que consertar no futuro, né? Recordo recentemente, né, o Palmeiras teve a contratação do Ricardo Gareca, o técnico argentino, que trouxe vários jogadores estrangeiros, Mouche, Cristaldo, Alione, Tóbio, e nenhum deles vingou. Então acho que talvez não tenha sido uma boa escolha a contratação do Sampaoli para o Santos, principalmente por desconhecimento do mercado nacional. Né? Diferentemente talvez do Aguirre, que o São Paulo trouxe na temporada passada, que já conhecia o futebol brasileiro, o Sampaoli não tinha praticamente noção nenhuma do estilo de jogadores que estão aqui no futebol brasileiro e vem pedindo uma leva de jogadores que estão no continente americano. Mas ao meu lado aqui já o apresentador Ronaldo Medeiros para a gente tratar de esses e outros assuntos. Boa noite, Ronaldo. Boa noite, Jorge e amigos do programa Com a Bola Toda. Realmente o Santos vai ter certa dificuldade para a montagem desse time no decorrer de 2019. Uma que não irá participar da Libertadores da América. Então isso já esfria o ânimo da diretoria em nível de contratação de novos atletas. Aliado a isso, é o que você falou, o Sampaoli, com total desconhecimento do futebol brasileiro, tem pedido alguns jogadores estrangeiros, jogadores que são apostas, né, para o mercado brasileiro, e vai ter que se desfazer de outros estrangeiros que já estão aí e estão descontentes, né, porque sabe que não vai ter espaço no Santos. Então essa dificuldade vai ser enorme no decorrer desse ano. E eu até tinha comentado, Ronaldo, até com um tio meu que é santista, e ele estava muito preocupado com essa contratação do Sampaoli, justamente para o período de adaptação,
o método de jogo, né? O Sampaoli é um técnico que tem um estilo de jogo muito bem definido, né? E não é um estilo muito casual de treinadores brasileiros e alguns sul-americanos, aquele de jogar fechadinho por contra-ataque, ser um time que prioriza a primeira marcação e depois o ataque, né? Como Aguirre, Bausa e vários outros que já passaram aqui pelo futebol brasileiro. O Sampaoli tem um pouco da escola Marcelo Bielsa, né? De um futebol mais vistoso, mais bem apresentado, em que todos participam, principalmente o goleiro, né? O goleiro participa muito da partida. Foi isso que ele transformou a seleção chilena, que tinha uma boa geração, numa grande potência do futebol sul-americano, inclusive classificação para a Copa do Mundo, campeão da Copa América. O Chile nunca havia conquistado um título, né? Ele ganhou a Copa América, depois no ano seguinte ele deixou a seleção chilena, e outro treinador foi campeão da Copa América do Centenário, mas ele deixou um legado na seleção chilena. Ou seja, agora ele vem para o Santos, Ronaldo. Ele trabalhou no Sevilha, teve um relativo sucesso, não foi tão bem assim, mas não foi dos piores também. Agora, vem para o futebol brasileiro, que, ao que tudo indica, um desconhecimento total de jogadores do mercado nacional, porque ele não indicou nenhum que está no Brasil. O Everson do Ceará, mas o Santos já vinha flertando com esse jogador há um bom tempo. Mas aí é outra questão, né? Você fala em relação ao goleiro, né? Sim, eu acho que já cometeu um erro muito grande. Erro crasso, porque se você tem um Vanderlei, que se não é o melhor do Brasil, com certeza está entre os 3. Sim. Né? Para contratar um Ederson e às vezes deslocar o Vanderlei para o banco de reserva, que vai ficar insatisfeito no clube, com razão, quer dizer, está em tese aí, já perdendo inclusive o vestiário nesse momento. Porque essa situação de que o rodízio, né, de jogadores e tudo mais, a temporada é longa, tudo bem, ele é aceitável com jogadores de linha. Agora com o goleiro é mais complicado, né, Ronaldo? Você realizar um rodízio. Você sabe que o goleiro, para ele ganhar experiência, ganhar confiança, ele precisa de sequência de jogos, né? E aí você eventualmente quer realizar um rodízio. É claro que em algumas equipes do mundo, né, aconteceu recentemente com o Barcelona, né? O Barcelona tinha o Der Stegen, o alemão, na época em que o Luiz Henrique era o treinador, que ele jogava os jogos da Liga dos do Campeonato Espanhol, e o Cláudio Bravo, que era o goleiro chileno, inclusive trabalhou com o Sampaoli na seleção chilena, era o goleiro que atuava na Liga dos Campeões, né? Um jogava o Nacional, outro a Liga dos Campeões e a Copa do Rei. Mas o Barcelona é outro clube, né? Outro nível de clube. Agora, e outro nível de competição também. E de cultura também de futebol, né? Aqui o goleiro ele precisa de confiança, e confiança você só adquire tendo sequência. E a gente fala do Barcelona, mas é um exemplo único também. São poucos que a gente pode citar aqui. A maioria dos clubes mantém sempre o principal goleiro entre os titulares, porque você precisa de ritmo de jogo, você precisa de... O goleiro ganha confiança, rodagem, bagagem, isso é muito essencial. Então acho que o Sampaoli, que virá com um método diferente de trabalho, de muito posse de bola, né? Não é um treinador que gosta de jogar em contra-ataque, só se segurar e jogar por uma bola. É um treinador que, mesmo com as limitações, ele quer jogar para cima do adversário, valorizando a posse de bola. Então, para você fazer isso, Ronaldo, leva-se um certo tempo, ainda mais com um elenco que tem algumas certas limitações na equipe do Santos, né? Não é um elenco recheado de grandes jogadores como Palmeiras e Flamengo, que você talvez tenha mais material humano para implantar uma filosofia como essa. E eu não acredito que o Sampaoli vai mudar seu estilo mesmo treinando a equipe do Santos. Então, eu que achei que o Sampaoli pudesse realmente acrescentar, eu acho que pode ainda acrescentar o futebol brasileiro, eu já começo a ficar com o pé atrás, principalmente pelas contratações que ele tem feito, que não são grandes jogadores que estavam no futebol sul-americano, né? São jogadores que vêm muito mais com uma cara de aposta do que propriamente já consagrados. Tá certo. Vou mandar um abraço aqui para o Niltinho. Niltinho Alves está falando que esteve lá na Vila ontem, viu, Jorge? Teve com o Serginho Churlapa,
Toninho Alves, é Toninho Alves o nome do jogador do Santos que tinha? Não é do teu tempo, né, Jorge? Não é do meu tempo, não era o Toninho Guerreiro, não, né? Toninho Guerreiro era outro, era de São Guerreiro, Paulo, né? mas era do Santos também, mas o Toninho Guerreiro acho que já faleceu. Sim, era... Tinha um Toninho, não era um Toninho que formava a dupla de zaga com o Márcio Rossini? Isso, exatamente. Eu não sei se era... Não, Alves eu tenho certeza que não é. Né? Eu também não me recordo Mas agora. daqui a pouco o pessoal fala o nome certo, que é o Toninho alguma coisa. Então você teve com o Toninho errado, viu, Niltinho? Você teve com outro Toninho, né? Que com o Alves ele não jogou no Santos. Manda um abraço pro Gutão Heibel. Será que é Heibel? Mandando um abraço para mim. Para mim não, para um tal de Ronaldo Cabral Medeiros, né? Porque fala que é corintiano, não deve ser para mim, então. Então um abraço a ele. Mandar um abraço aqui pro Léo Salvador, zagueiro do Marília, que está de volta ao futebol brasileiro. O Wilson Gino, o Thiago Giroldo e o pessoal todo aí na galera. Tá certo, só pedir pro pessoal posicionar a gente aqui quando faltar 2 minutos para acabar o bloco, viu, Magrão? Que a gente está sem o cronômetro aqui. E do Santos é isso, né? Trouxe um zagueiro agora que estava no Atlético Nacional, o Felipe Aguilar. E agora se espera que... Sinceramente, eu não sei se é o setor que o Santos mais precisa agora é um zagueiro. O Santos precisa de tudo, Jorge, cá entre nós. Um pouco de... Mas eu acho que tem... Precisa de meia, precisa de atacante. Precisa... Só não precisa de goleiro, que é o que eles estão atrás. Eu acho que assim, o Santos, é óbvio que para ter um elenco de maior qualidade precisa de reforços. Mas convenhamos, eu acho que um time titular do Santos, hoje no papel, não seria tão ruim assim. Claro que talvez para brigar por títulos, e eu falo quando títulos é os nacionais, né? Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro, talvez um pouco mais complicado. No Paulista não, como é um campeonato que praticamente é limitado à disputa de 4 equipes, entre elas o Santos, mesmo com talvez um elenco não tão forte assim, possa levar o título. Tá certo. Vamos para o intervalo? Vamos lá. Nós vamos para o intervalo comercial, daqui a pouco mais informações aí e vamos falar de Marília. Colégio Água Viva. Nossa missão é educar com qualidade, levando o aluno a pensar, a criar, a descobrir, a transformar. A aprendizagem começa a ser estimulada no maternal indo até o 9º ano do ensino fundamental. Aqui, a aprendizagem vai além do currículo escolar. Envolve amizade, relacionamento, valores e princípios cristãos que valem por toda a vida. Colégio Água Viva, onde o conhecimento é dinâmico e a palavra de Deus é viva. Variedade, economia e preço baixo de verdade. Vem para o Supermercado São Judas Tadeu. Aqui seu dinheiro rende muito. Carnes selecionadas e com qualidade garantida. E de sexta a domingo na feirinha tem frutas, legumes e verduras. Tudo fresquinho para você. Faça suas compras no Supermercado São Judas Tadeu e aproveite nossas ofertas especiais todos os dias, porque aqui a sua satisfação é o nosso objetivo. Fone 3413-1284. O que é tranquilidade? Tranquilidade é contar com a maior rede de assistência médica do Brasil. E para garantir essa tranquilidade, nós contamos com uma equipe de consultores externos para atender você diretamente na sua casa ou na sua empresa. Oferecemos planos exclusivos para a sua empresa e sua família. Ligue 3402-2525 e agende uma visita. Unimed Marília. Cuidar de você. Esse é o plano. Eu me lembro como se fosse ontem. O carinho e o respeito com cada ingrediente continuam o mesmo. Cada etapa é fundamental para manter a qualidade de cada produto. E mesmo depois de tanto tempo, a gente ainda se emociona quando vê a família crescendo. Como é bom esse gostinho de quero mais. Lancheiro Alimentos, desde 2002, compartilhando valores. A Planet Limp é referência em limpeza terceirizada em todo o Brasil e maximiza seus investimentos em inovação, capacitação e controle de qualidade. Tudo isso para oferecer a seus clientes serviços especializados em limpeza comercial e pós-obra, diarista residencial, portaria, recepcionistas, copeiras, jardinagem, lavanderia e venda de produtos e equipamentos profissionais de alto poder de limpeza e rendimento. Consulte-nos 3422-1722.
Alô, alô, estamos aqui nesta manhã especial para ver os vizinhos João e Carlos saírem novamente. E começou. E já dá pra ver que o João não se reforçou, viu, Silvio? E Carlos voltou, da padaria, passou. A esposa foi lá, limpou a área, saiu. E o João, sem esboçar a reação. Carlos chegou, limpou, tosou, secou, lavou, poliu. Que lavada! Acho que ele fez um pouco de cera, viu, Silvio? Peraí, tá saindo o João. Bem-vindo e opa! Esse tchauzinho aí poderia ter dado em confusão, hein? Faltou fair play. Não faltou fair play, faltou PPA. Agora a Leate tem também louças e metais, torneiras, vasos sanitários, lavatórios, cubas, tanques em inox e acessórios. Tudo para deixar sua cozinha, banheiro e área de lazer com acabamentos sofisticados das mais conceituadas marcas do mercado. Col, Deca, Tramontina, Roca e Insepa. Conheça nosso showroom. A Leate tem preços especiais e prazos facilitados. Leate, louças e metais, uma ótima opção para você. Estamos de volta com o programa Com a Bola Toda e falando de Copa São Paulo de Futebol Júnior, a grande decepção mais uma vez nessa copinha é o Palmeiras, né, Jorge? Decepção, mas também um pouco anunciada, né? Porque sete dos jogadores do Palmeiras que tinham idade para a Copinha e são considerados titulares foram convocados pela Seleção Brasileira Sub-20, que vai disputar o Sul-Americano agora no final deste mês até fevereiro, né? Foram 7 jogadores convocados. O Palmeiras e São Paulo tiveram os elencos aí mais abalados por conta dessa convocação. São Paulo, se não me engano, 4 ou 5 e o Palmeiras teve 7, né? Então, meio que o Palmeiras não veio com a força máxima para a Copinha, mas eu acho que mesmo assim poderia ter ido mais longe. Poderia mesmo com alguns desfalques, até porque a gente está falando de um clube grande, que tem um trabalho de base muito extenso, né? Não é um time que resumido apenas a um bom time titular, né? Mas o fato é que também isso prejudicou um pouco essa campanha do Verdão na conquista do primeiro título da Copinha, o Verdão que nunca levantou a taça. Nunca ganhou, Jorge? Nunca ganhou entre os grandes, né? Ué, mas não tem Copinha, não tem Mundial, não tem nada, Jorge? Não tem, Ronaldo. Que Copinha coisa, não tem. Puxa vida. Até o MAC tem, Jorge? É o MAC, 79. Bom, tivemos hoje, o São Paulo ontem bateu o Mirassol por 3-0 e se classificou. O Guarani já havia batido o Botafogo de Ribeirão, do Rio de Janeiro e classificou por 1-0. A grande novidade hoje, Jorge, foi a classificação do Volta Redonda, que bateu o Atlético Mineiro por 2-0. Sim. O Atlético que coisa, tá fora. Volta Redonda, que eliminou o Goiás também na segunda fase. E vem também sendo uma das grandes surpresas dessa Copinha. Tivemos um jogo que começou às 5h15 da tarde. O Grêmio está passando tranquilo pelo Audax por 2-0. É o Audax que eliminou o Fluminense na etapa anterior, né? E hoje ainda teremos 2 partidas, né? O Coritiba enfrentando o Vasco da Gama e o Corinthians enfrentando o todo-poderoso Visão Celeste. Visão Celeste do Rio Grande do Norte, né? É um time potiguar. Deve ser de outro empresário. Sim, com certeza. Teve uns anos atrás aí que um time totalmente desconhecido ganhou a Copinha também. Foi o Roma de Apucarana, do Paraná, que depois se transferiu para Barueri e virou Roma de Barueri, né? Teve sim. Tá bem informado, hein, Jorge? Sim, eu me recordo, né? Porque foi algo totalmente inusitado na ocasião. Um time de Apucarana, no Paraná, foi campeão, mas era um time também de empresários. E foi para Apucarana. Apucarana e depois para Barueri. Mas hoje é uma data importante também em nível de Marília Atlético Clube e equipe de base, né, Jorge? E que coisa, né, Ronaldo? Hoje, né, esse 2019 completa 40 anos do título de 79. E hoje exatamente hoje? Não. Na verdade, a campanha, né? O título foi conquistado no dia 20. Dia 20 de janeiro, né? Então seria no domingo contra o Fluminense. Mas hoje, Ronaldo, neste mesmo dia, há 40 anos, né, dia 16 de janeiro, o MAC eliminava o Cruzeiro. O Cruzeiro que tem sido a nossa pedra no sapato nas últimas edições de Copinha, né, 2016 e agora a edição desse ano, né? O Maquinho em 79 eliminou o Cruzeiro no ano do título. A Copa São Paulo em 79 ela era disputada apenas por 16 equipes, era um grupo bem mais seleto, né? que nem hoje tem 128 agremiações, eram 16 apenas, e a vaga era conquistada através de competições. Por exemplo, o Maquinho, Ronaldo, só conseguiu a vaga para a Copa São Paulo por ter sido campeão paulista do interior.
Foi campeão paulista do interior, então o Maquinho conquistou a vaga para a Copa São Paulo de 79. Foi a primeira participação e já com o título. E naquela ocasião, Ronaldo, muita gente não sabe, né? Acredita que Jorginho, Márcio Rossini, Paulo César, né, o goleiro, fizeram parte daquela campanha e não estavam. Eles haviam sido convocados para a Seleção Brasileira Sub-20. O Maquinho foi campeão da Copa sem talvez os 3 principais jogadores. Mas mesmo assim, com um grupo que já era forte, o Alves Celeste foi campeão. E hoje, Ronaldo, nesse exato dia 16 de janeiro, há 40 anos, o MAC vencia o Cruzeiro por 1-0. Gol do atacante Roberto, que já é falecido. Roberto, aos 32 minutos do segundo tempo. O jogo aconteceu no estádio Lauro Gomes de Almeida, em São Caetano do Sul. O MAC venceu o Cruzeiro por 1-0. O MAC que fez esse primeiro jogo eliminatório. Na primeira fase, estava num grupo com Atlético Mineiro, Corinthians e Brasília. O MAC empatou com o Atlético Mineiro na estreia, 1-1, venceu o Corinthians por 1-0 e venceu o Brasília por 2-1. Se classificou em primeiro no lugar no grupo, o Corinthians ficou em segundo. E pegou nas quartas de final o Cruzeiro, que havia se classificado em segundo lugar no grupo 3. O MAC estava no grupo 2. O Cruzeiro no grupo 3. O Cruzeiro que tinha vencido na última rodada da fase de grupos o Palmeiras por 4-2. Olha que coisa. E veio para enfrentar o Alves Celeste. Primeiro tempo 0-0, né? Eu conversei com o Luiz Andrade e com o técnico Walter Zaparoli. Aliás, Ronaldo, antes de eu continuar, você havia me perguntado qual era a idade do Walter Zaparoli. Isso. E eu perguntei a ele, você tem mais ou menos ideia com quantos anos o Zaparoli está? Deve estar com entre 75 e 78. 72. Olha. 72 anos. Conversei com ele ontem por telefone. 72 anos o Walter Zaparoli. Fez a lição de casa então? Sim, sim. Que bom. 72, até porque eu tinha que conversar com ele a respeito também desse jogo contra o Cruzeiro, né? E ele está dirigindo o time lá ou está morando lá? Não, Ronaldo, eu não entrei muito em detalhes sobre isso, né? Eu sei que ele está em Palmas, no Tocantins. Eu perguntei para ele relatar algo do jogo do Cruzeiro. É claro que faz muito tempo, né, Ronaldo? E a gente acaba esquecendo de muita coisa. Ele falou assim, Jorge, a única coisa que eu lembro é que o único gol da partida foi marcado pelo Roberto. E se eu não me engano foi um escanteio ou uma falta pela esquerda em que o Jair, ele falou, se eu não estou enganado, o Jair cobrou a meia altura na segunda trave. A bola passou por todo mundo e o Roberto fez um belíssimo gol de voleio. Foi o único gol da partida. E eu conversei também com o Luiz Andrade, Ronaldo, porque o Luiz Andrade, nessa partida, ele ganhou um troféu de melhor jogador em campo. Diz que defendeu muito. Aí eu falei com o Luiz, falei, Luiz, realmente foi o jogo que você mais trabalhou? Ele falou, não, na final contra o Fluminense eu trabalhei mais. Porque ele falou assim, eu trabalhei bastante contra o Cruzeiro depois que a gente fez 1-0, aos 32 do segundo tempo. Aí veio aquela pressão total e aí sim eu fiz grandes defesas, mas a final contra o Fluminense eu trabalhei muito mais. Mesmo assim recebi o troféu de melhor jogador da partida. Então, para a gente recordar um pouco, passar a escalação, Ronaldo, daquele time que venceu então o Cruzeiro. Luiz Andrade no gol, Fernando, Júlio, Marcos, Marco Antônio e Deléo. Aí meio campo, Amadeu, Jair e Carlos Alberto Borges. No ataque, Luiz Silvio, Peri e Roberto. Técnico Walter Zaparoli. Cruzeiro, Neneca, Luiz Antônio, Carlos Roberto e Coronel, Tadeu, Tica e Amauri. Depois entrou o Palinha, Felipe, Geraldo e Claudinho. Então, será que era aquele Palinha, Jorge? Não, que era do São Paulo, acho que não. Não acredito não, Ronaldo. Era 79, né? O Palinha, acho que era outro Palinha. Teve um Palinha que jogou no Cruzeiro. O Palinha que jogou no Cruzeiro. Jogava não sei. Muito, se for sinceramente esse, eu não sei, muito, Ronaldo. Hein? Sinceramente eu não sei. Não sei. Aliás, esse Palinha do Cruzeiro é infinitamente melhor que o Palinha que jogou no São Paulo. Sinceramente não vi jogar, mas sei que teve um Palinha do Cruzeiro também. Interessante ver se era esse Palinha, viu? Lição de casa, Jorge. Ok, mas Ronaldo. Você acabou de fazer uma, ganhou 10, agora tem que fazer outra. Ok, Ronaldo. O fato é que então Marília nessa data eliminava o Cruzeiro e enfrentou, aliás, na semifinal, o Juventus da Moca, né? O moleque travesso que eliminou o Corinthians. O Juventus eliminou o Corinthians e pegou o Marília na semifinal no dia 18 de janeiro, né, há 40 anos. E na sexta-feira a gente retrata um pouco dessa história da semifinal. E aí no domingo, nesse próximo domingo agora... A gente vem fazer para rememorar? Não, aí no domingo, o dia da final contra o Fluminense, no dia 20 de janeiro. E na segunda-feira a gente retrata aí essa decisão, como foi na época o título do Maquinho diante do Fluminense.
muito interessante, né, Ronaldo? Muito, a gente tem que relembrar, muito. e a gente tem que relembrar, né? Coisa boa a gente tem que relembrar. Tem que lembrar, e aí vale mesmo essa lembrança aí em relação a esse título tão importante na história do clube. Por falar em título importante, Jorge, hoje teve a decisão da Supercopa da Itália, né? O jogo entre o Juventus de Turim contra o Milan, né? Um jogaço, né? Resultado 1-0 para Juventus. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Olha só que coisa, hein? O homem já ganha o primeiro título na Itália e marcando o gol da vitória. Se eu não estou enganado, o Lucas Paquetá jogou essa partida. Jogou, né? E jogou bem até. Jogou, jogador recém-contratado, vindo do Flamengo. Voltou a ser titular, né? O Milan, que há muito tempo já não assume mais papel de protagonista, nem mesmo no futebol italiano. Né? Que pena. E a Juventus está dominando já há um bom tempo. Legal, Jorge. Pode continuar o assunto que você quer aí, Jorge. Eu acho que falar um pouco do mercado da bola, né, Ronaldo? Também o São Paulo está atrás do lateral direito Mariano, que o Flamengo flertou por muito tempo, né? O Mariano jogou no Fluminense por muitos anos. Não gostava desse jogador, não, Jorge. Jogou no Sevilha, foi muito bem, inclusive, teve quase convocação pelo técnico Tite, estava muito bem no futebol espanhol, hoje está na Turquia. O Flamengo flertou com esse jogador, mas acabou não entrando num acordo e depois acertou com o Rafinha do Bayern de Munique. O São Paulo tenta, até porque o Bruno Pérez, que já veio para o tricolor por empréstimo da Roma, não tem feito bons jogos, já no ano passado não encantou muito dirigentes nem torcida. Esse ano no Florida Cup já falhou no jogo contra o Ajax, aliás, contra o Eintracht Frankfurt na primeira partida, e o Bolonha da Itália, que era o atleta por empréstimo. E por isso há uma possibilidade do Bruno Pérez não continuar, e aí a possibilidade da contratação do Mariano. E ainda sobre o mercado da bola, o Cruzeiro está muito próximo de acertar a contratação do Marquinhos Gabriel, jogador do Corinthians. O Cruzeiro também muito próximo de fechar com o Rodriguinho, se reforçando, né? E é natural que alguns clubes demorem um pouco mais para se reforçar, Ronaldo. No caso, por exemplo, do Cruzeiro, que a Libertadores só vai começar em março para o time mineiro, né? Já está direto na fase de grupos, então é natural que alguns reforços venham ainda nesse mês de janeiro, diferentemente, por exemplo, do São Paulo, que teve que já anunciar com grande antecedência, pelo fato de já ter uma pré-Libertadores pela frente aí no próximo dia 7 de fevereiro. Ok, e o São Paulo, que estreia no final de semana contra o Mirassol, não deverá ter o Profeta, né? Nem o goleiro o Thiago Volpe para a primeira rodada. A novidade deverá ser o Nenê entrando como titular. E no Corinthians, me parece que o Sornosa também, que foi recém-contratado do Fluminense, também está com alguns problemas físicos e não vai atuar aí na estreia do Timão também, nessa primeira rodada que acontece no domingo em Itaquera. Depois do intervalo comercial, essas e outras informações teremos sobre Marília Atlético Clube. Voltamos já. Variedade, economia e preço baixo de verdade. Vem para o Supermercado São Judas Tadeu. Aqui seu dinheiro rende muito. Carnes selecionadas e com qualidade garantida. E de sexta a domingo na feirinha tem frutas, legumes e verduras. Tudo fresquinho pra você. Faça suas compras no Supermercado São Judas Tadeu e aproveite nossas ofertas especiais todos os dias, porque aqui a sua satisfação é o nosso objetivo. Fone 3413-1284. O que é tranquilidade? Tranquilidade é contar com a maior rede de assistência médica do Brasil. E para garantir essa tranquilidade, nós contamos com uma equipe de consultores externos para atender você diretamente na sua casa ou na sua empresa. Oferecemos planos exclusivos para a sua empresa e sua família. Ligue 3402-2525 e agende uma visita. Unimed Marília. Cuidar de você. Esse é o plano. Eu me lembro como se fosse ontem. O carinho e o respeito com cada ingrediente continuam o mesmo. Cada etapa é fundamental para manter a qualidade de cada produto. E mesmo depois de tanto tempo, a gente ainda se emociona quando vê a família crescendo. Como é bom esse gostinho de quero mais. Lancheiro Alimentos, desde 2002, compartilhando valores.
Alô, alô, estamos aqui nesta manhã especial para ver os vizinhos João e Carlos saírem novamente. E começou. E já dá pra ver que o João não se reforçou, viu, Silvio? E Carlos voltou da padaria, passou. A esposa foi lá, limpou a área, saiu. E o João, sem esboçar reação. Carlos chegou, limpou, tosou, secou, lavou, poliu. Que lavada! Acho que ele fez um pouco de cera, viu, Silvio? Peraí, tá saindo o João. Bem-vindo e opa! Esse tchauzinho aí poderia ter dado em confusão, hein? Faltou fair play. Não faltou fair play. Faltou PPA. Agora a Leate tem também louças e metais, torneiras, vasos sanitários, lavatórios, cubas, tanques em inox e acessórios. Tudo para deixar sua cozinha, banheiro e área de lazer com acabamentos sofisticados das mais conceituadas marcas do mercado. Col, Deca, Tramontina, Roca e Insepa. Conheça nosso showroom. A Leate tem preços especiais e prazos facilitados. Leate, louças e metais, uma ótima opção para você. Estamos de volta com o programa Com a Bola Toda e o assunto nesse último bloco é a Bezinha, né? A segunda divisão que o MAC vai começar a participar no início de abril. E quem vem com as informações sobre as equipes de Marília e da região é o Jorge. Pois não, Jorge? Só antes, Ronaldo, o pessoal que está se manifestando aqui via Facebook, mandar um abraço para o Niltinho, que ele havia dito, né, que esteve na Vila Belmiro e conversou com o Toninho. Ele falou o Toninho, que jogou com o Márcio Rossini, é o Toninho Silva, né? Ele está até dizendo aqui, ó, desculpa pelo erro. Tá desculpado, viu, Niltinho? Tá desculpado, obrigado pela audiência. O Wilson Gino está dizendo aqui, ó, quando eu citei no bloco anterior que o MAC havia eliminado o Cruzeiro no estádio Lauro Gomes de Almeida, em São Caetano do Sul, ele fala, hoje o atual Anacleto Campanella, o nome de Anacleto Campanella. Obrigado pela informação, Gino. O nome muda assim, né? Sim. Mandar um abraço também para o Milton Gomes Vaz, também do Futsal de Marília. Obrigado, Milton, pela audiência. Para o nosso amigo de imprensa, Tiago Giroldo, também nos acompanhando. Bom, Ronaldo. E o Raimundo Giroldo também. Ok. Bom, sobre o Campeonato Paulista da 4ª Divisão, né? Ou Sub-23, ou Bezinha, como preferirem. A gente trouxe ontem a informação, até porque veio um comunicado da Federação Paulista de Futebol, que a competição terá início no dia 7 de abril e que no próximo, agora dia 29, acontecerá o Congresso Técnico. Posso fazer um parênteses assim, Sim, bem Ronaldo. grande, Jorge? A informação que nós trouxemos sobre o Conselho Arbitral, entre aspas também, porque a gente não tem diretoria, mas a diretoria do MAC não sabia. Quer dizer, é coisa de outro mundo, hein? E na verdade já estava até no site oficial da Federação. Nós que informamos o MAC que ia ter o arbitral. Bom, enfim, o fato é que 7 de abril a estreia, dia 29 agora o Congresso Técnico, que acontece na Federação Paulista de Futebol. A gente tinha até citado aqui que, na verdade, por se tratar da última divisão do futebol paulista e ter muitas agremiações que estavam licenciadas ou novas agremiações agora que entrarão no profissionalismo, né, se registrarão como agremiação profissional filiadas à federação, a entidade pede que aqueles que tenham a intenção de participar da Bezinha deste ano enviem, né, primeiramente enviem um comunicado em papel timbrado, né, do clube, pedindo a participação, porque a federação ela vai talvez aí limitar o número de equipes participantes. Na edição do ano passado foram 40 clubes. Como, né, há muitas agremiações que estão inativas, ficaram inativas por alguns anos ou até uma temporada e podem voltar, ela vai fazer uma série de restrições, aí, algumas exigências para aqueles que tenham a intenção de participar da Bezinha. A gente falou isso, trouxe essa informação também ontem, né? Claro que o Marília irá participar, mas também fui atrás hoje, Ronaldo, de informações a respeito de futuros adversários do Marília nessa primeira fase. Principalmente 2 clubes. Um deles é o Talentos 10, né, que é uma agremiação também registrada em Marília, né, representante da cidade. Já o ano passado, no seu primeiro ano no profissionalismo, como filiado à federação, disputou a Bezinha pela cidade. Muitos vão se recordar, né, que acompanham o nosso programa. O Talentos 10, o ano passado, chegou até a segunda fase da competição, se classificou na primeira fase em primeiro lugar, inclusive, né, num grupo que tinha Oswaldo Cruz, que tinha Andradina, Grêmio Prudente, Vossen, Assisense, Tupã, Santa Cruzense. O Talentos 10 se classificou em primeiro lugar. Depois foi para a segunda fase, onde tinham América de Rio Preto, Itararé e Primavera de Indaiatuba, que acabou levando o título, inclusive o Primavera, e ficou em terceiro lugar, chegou até a última rodada com condições de chegar à terceira fase, mas não avançou.
Então o Talentos 10, conversei agora à tarde com o vice-presidente técnico da equipe, o Jorge Leonardo, que é irmão do Giovani, né, que é goleiro de futebol, goleiro do Guarani, inclusive o Giovani acertou com o Guarani. Foi contratado pelo Guarani. Pelo Guarani, o Giovani, que é o presidente do Talentos 10, foi revelado aqui como goleiro no Marília Atlético Clube, ele que nasceu em Bauru. Eu conversei com o Jorge Leonardo e ele me disse que a pré-temporada do Talentos 10 vai começar apenas após o Carnaval, provavelmente na quarta-feira de cinzas, no dia 6 de março, ao praticamente um mês da estreia na Bezinha. E essa foi a informação. Ele disse que ele continuará como treinador da equipe, algumas mudanças na comissão técnica, um novo preparador físico, um outro auxiliar técnico, mas até aí tudo tranquilo. E o Rufo? O Matheus Furro ainda faz parte ainda da diretoria, né? Sumiu o Matheus, né? O Matheus, sinceramente, eu não sei se ele está aqui em Marília ou voltou para Minas e depois retorna para cá, mas eu conversei com o Jorge Leonardo. E em relação ao elenco, Ronaldo, do time que disputou a Bezinha do ano passado, somente 4 jogadores têm contrato ainda vigente com o clube. Só que um deles já não tem mais idade para disputar a Bezinha, que no caso é o volante Lica, que foi o grande destaque do Talentos 10. Inclusive foi o artilheiro do time com 9 gols marcados, né? Um volante marcou 9 gols. O Lica, ele já passou da idade, a competição desse ano é para atletas nascidos a partir de 1996 e ele nasceu em 95, então já está fora da competição. Ele tem contrato com o Talentos 10, pelo menos está no site da federação, até março de 2020. Deve ser emprestado. Um jogador que talvez tenha um mercado que possa render futuramente algum dinheiro para o Talentos 10, que realmente é um jogador que tem um certo potencial. Deve ser observado. Tem potencial. Outros 3 jogadores, Ronaldo, que disputaram a Bezinha do ano passado, têm contrato vigente. O zagueiro Ivan, que inclusive não era titular da equipe, era reserva da equipe. O Ivan, ele tem contrato até dezembro de 2020, tem praticamente mais 2 anos de contrato. O volante Gabriel, o Gabrielzão, né, que era o mais jovem do elenco profissional do Talentos 10, que inclusive depois jogou o Paulista Sub-20 da 2ª divisão. Só que o Gabriel, Ronaldo, ele tem contrato até março só desse ano. Então, não sei se irá permanecer. E o outro jogador, Ronaldo, que tem contrato até maio de 2020 com o clube, é o Meia Tuxa. Que também era um dos jogadores de mais nome no elenco, já tinha jogado pelo Noroeste. Só que assim, eu conversei com o Jorge a respeito desses atletas que tem idade ainda para a Copa. Ele falou, não está definido que esses atletas continuarão com a gente, até porque alguns estão acertando com outras equipes, alguns a gente vai emprestar, então a gente não tem ainda um elenco definido. Ele disse também que pretende utilizar alguns jogadores que disputaram o Campeonato Paulista Sub-20 da 2ª divisão do ano passado para compor o elenco, mas que ele disse que o Talentos 10 vai trabalhar na mesma filosofia que fez o ano passado. Acredita que teve um elenco competitivo, até porque, Ronaldo, ele, por exemplo, o Talentos 10 na 2ª fase jogou contra o campeão Primavera de Indaiatuba. Na primeira fase aqui em Marília, no primeiro jogo aqui em Marília, venceu por 2-0 o Primavera e depois perdeu lá de 2-1, até com uma falha grotesca do goleiro reserva. Então ele falou assim, olha, se o campeão a gente conseguiu jogar de igual para igual, quer dizer que a gente está no caminho certo. Ele só disse que algumas posições, o Talentos 10 pretende trazer jogadores do mesmo nível para disputar a posição. Ele disse, por exemplo, no gol, ele tinha o goleiro Mário, que era um goleiro já experiente, né, que já tinha jogado até outros estaduais, mas que tinha outros 2 atletas para o gol que não tinham muita experiência. Então você tinha um goleiro de um nível muito alto e outros muito baixo. E que ele disse que em algumas posições ele pretende igualar o nível técnico para rodar o time, até porque na linha, ele mesmo disse e eu concordo, né? O Talentos 10 fazia 2, 3 alterações ali no seu formato, ali, principalmente do meio para frente, e não alterava muito a maneira de jogar. Realmente era um time bastante homogêneo, né? Então, nesse sentido, o Talentos 10 pretende, então, vai começar a temporada. Até falei com o Jorge Leonardo sobre a possível vinda da estrutura do Talentos 10 para Marília, né? Porque hoje eles têm um CT em Duartina, onde eles treinam. E ele me disse, olha, a ideia é já vir esse ano, não temos uma previsão, um prazo, mas queremos nos instalar em Marília até por conta de logística, né? Tendo que viajar para jogar no Bento de Abreu, por exemplo, toda vez temos que viajar de Duartina para Marília, né? Gera um certo desgaste, um certo custo mais alto. Só que o contrato deles, Ronaldo, com a Prefeitura de Marília, né, que é
quem concede os direitos para que o Talentos 10 atue no Bento de Abreu, que é um estádio municipal, ele termina agora no final desse ano, 2019. Então acho que até mesmo para tentar estreitar a relação, vir para Marília, para tentar ter uma ligação maior com a cidade e poder eventualmente prorrogar esse contrato, né, de concessão. Precisa, na verdade, se instalar de forma definitiva na cidade também. Eu acho que já passou da hora. Porque não se concebe também uma equipe que disputa um campeonato na cidade ter que ter um centro de treinamento a 120 quilômetros da cidade, né? Duartina? É Duartina. Então é um pouco menos, então é uns 70, 80 quilômetros. Eu acho que até para você estreitar um pouco mais de relação, né? Criar um pouco mais de identidade com a cidade. Não estou nem dizendo para gerar torcedores, porque a gente sabe, né, Ronaldo, e eu falo isso com todo mundo, não é em relação só ao Talentos 10. Essas equipes criadas agora a partir dos anos 2000, né? Red Bull, Audax, e podemos citar aí outras tantas que estão até mesmo na Série A1 do Campeonato Paulista, muitas delas aí estão com a situação financeira em dia, mas não tem torcedores, né? E isso não se consegue da noite para o dia. Quer dizer, para o MAC, para o Noroeste, para a Inter de Limeira, para esses times hoje terem uma torcida apaixonada que joga junto nas partidas, você precisa ter história. Sim. Esses times não têm história, então é difícil você criar vínculo. O Audax mesmo chegou recentemente a uma final de Campeonato Paulista e nem por isso lota, né? Conseguiu abarcar torcedores, né? Então é bem complicado disso. Acho que o Talentos 10 tem que focar mesmo em tentar trazer, né? Se familiarizar mais com Marília. Então essa é uma questão aí que o Talentos pretende para 2019, tentar estreitar um pouco mais a sua relação com a cidade. Ok, vamos esperar que isso acabe acontecendo. Mandar um abraço para o Hélio Santiago, que está nos vendo lá em Bauru. Para o outro Hélio, o Hélio Fernandes também nos acompanhando, assim como o Tiago Dalmaso. Forte abraço a todos eles. O Leonardo Oliveira também, fisioterapeuta do Alves Celeste. Como você disse, o Hélio Fernandes, roupeiro também do Marquinho. O Wilson Miranda também conosco e o Di Modenese. Obrigado a todos pela audiência. Bom, Ronaldo, outro possível adversário do Marília nessa primeira fase da Bezinha, o Garça Futebol Clube, né? O Garça, o ano passado a gente noticiou bastante, inclusive trouxemos aqui o diretor de futebol, o Júlio César, ex-goleiro do Marília, né, que mora em Garça, e o Garça estava já todo pronto para que esse ano voltaria ao profissionalismo, né, com um novo investidor, um empresário de fora iria investir pesado no Garça, só que o Garça já queria ter voltado em 2018, só que o grande problema foi a questão da liberação do estádio Frederico Platzek, que ficou muito tempo abandonado. E hoje, Ronaldo, acho que dos últimos 7, 8 anos para cá, a Federação Paulista ela tem exigido aí muitas coisas em relação ao estádio. Acho que não é nem tanto a exigência da federação. Ela tem pedido para que órgãos competentes realmente fiscalizem o estádio e deem o seu aval para que não haja nenhum tipo de tragédia que possa acontecer. Então, o Frederico Platzek, se eu não estou enganado, o Garça deixou o profissionalismo em 2003 ou 2004. Então, nesse período ficou inativo e, com isso, o estádio municipal. E hoje, Ronaldo, com uma série de requisitos que são exigidos, de acessibilidade, repimboca da parafuseta, vigilância sanitária, corpos de bombeiro, arquitetura, né, engenharia, né, de vistoria dos engenheiros, não está fácil para colocar o estádio Frederico Platzek enquadrado nas normas da Federação Paulista. E eu conversei agora à tarde com o Júlio César, ele ficou até de conversar comigo para trazer mais informações amanhã. Ele me disse, eu falei, Júlio, e aí, como é que está a situação? O Garça vai disputar? Ele falou, olha, Jorge, a gente não sabe, porque temos aí cerca de 12 a 14 dias, acho que é 14 dias, para o Frederico Platzek estar regular para a Bezinha, e isso não deve acontecer. Ele falou que a prefeitura, desde o ano passado, se comprometeu a adequar o estádio, a fazer as reformas, só que teve que dar uma paralisação nas obras por uma questão financeira. Ele falou, Jorge, não sei, muito difícil está a situação. Ele falou, amanhã eu te trago mais informações a respeito, mas realmente está muito complicado essa liberação do Frederico Platzek. E a federação não permite, Ronaldo, que o Garça, por exemplo, mande seus jogos, por exemplo, em Marília. Não permite isso. Então, o fato é que se o Garça não tiver estádio, não terá time. E aí eu acredito que se isso não acontecer, para esse ano, eu acredito que o investidor que tem a ideia de trazer de volta o clube
ao futebol profissional desista da ideia e Garça vire apenas mais um sonho de verão. Infelizmente, porque seria uma atração a mais aqui para a região, né? Seria muito bom, mais um time sim. da região, seria muito bom. E Garça e o próprio Garça são clube e cidades simpáticas a Marília, né? Sim, são co-irmãs aí, eu acho que mereceria aí uma... Agora tem uma coisa, Ronaldo, em relação aos estádios, que a gente sempre fala aqui que a federação é muito exigente, principalmente no Bento de Abreu e nos outros lugares ela faz vistas grossas. Então, Ronaldo, eu acabei percebendo a seguinte situação. Na verdade, ela deixa para órgãos competentes assinarem um laudo de responsabilidade. Então, por exemplo, talvez não seja a federação tão exigente assim. Talvez os órgãos competentes que... não seja tão competentes assim. Não é nem tão competentes, façam exigências talvez exageradas, talvez. Porque assim, Ronaldo, na verdade, o que a federação quer? Ela não está lá para ficar inspecionando o estádio. O Corpo de Bombeiros deu aval, assinou lá. A Polícia Militar deu aval. Um engenheiro deu aval para o estádio. Vigilância Sanitária deu aval? Tudo bem. Se der algum problema de segurança ou de incêndio, quem vai responder são esses órgãos e não a federação. Então eu acredito que talvez seja uma exigência diferente de cidade para cidade. Então você fala assim, mas você vai em outros lugares, não tem nem não tem nem o básico, não tem nem extintor de incêndio. Talvez essas outras cidades, o Corpo de Bombeiros não seja tão exigente assim para assinar um laudo. Só que tem... sobra para eles. Se eventualmente acontecer uma tragédia ou alguma coisa, sobra para esses órgãos, como aconteceu no episódio da Boate Kiss, né? Então, a gente às vezes muito critica a federação nesse sentido, mas eu acredito que seja mais os órgãos competentes que querem esse respaldo para que não haja nenhum tipo de problema, nenhuma tragédia. Ok, mais alguma informação do MAC? Não, do MAC é isso. Do MAC, Ronaldo, é o que a gente até comentou ontem, né? O presidente Antônio Carlos Sojinha disse que a pré-temporada para a Bezinha vai começar agora no dia 4 de fevereiro, claro que com jogadores da base e que disputaram o Campeonato Paulista Sub-20, para iniciar um trabalho até mesmo de avaliação. O próprio Sojinha falou disso, alguns atletas virão aqui para serem avaliados, que eu acho, na minha opinião, válido, até por se tratar de uma Bezinha e pelo tempo tão longo de preparação. E pelo fato que a gente já comentou, né? Os estaduais de Série A2, Série A3, fora os outros estaduais vão estar em andamento e quando começar a Bezinha vai estar terminando a maioria deles. Então você vai trazer atletas sub-23 já inclusive preparados fisicamente para realmente serem os atletas para decidir. Então eu acho perfeitamente normal. Congresso técnico dia 29, uma reunião do Conselho Deliberativo vai ser anunciada de forma oficial para o dia 2 de fevereiro nos próximos dias. Uma reunião que pode aí definir o planejamento, mas também até uma mudança de comando dentro do Marília, o que eu acho sinceramente difícil, mas que ela pode ainda... Possibilidade existe. Possibilidade existe. Então, são algumas situações que a gente traz em relação ao Alves Celeste para a disputa da Bezinha. Vamos para a nossa sessão de abraços, vamos lá. Hoje vamos mandar um beijão para minha sobrinha Renata, que está aniversariando hoje, Jorge. Um forte abraço a ela, que ela tenha muito sucesso, muita saúde, muita paz e muito amor aqui no Tio. Ok, Ronaldo. Mandar um abraço para o Alonso Machado, que é vigilante, maquiano fanático, né? Ele está dizendo aqui, ó, tira o Talentos 10 e põe o Garça aqui que não dá trabalho, né? Opinião dele. Ele fala outra coisa aqui também, ó. Os bombeiros daqui de Marília exigem mais do Abreuzão do que para liberar um Morumbi ou um Pacaembu. Pode ser. Pode ser sim. Não. Pode ser. Mandar um abraço também para o Vitor Silva nos acompanhando. Obrigado a todos que nos acompanharam via Facebook e a vocês que estão em casa acompanhando pelo Canal 4, via net e também live. Muito obrigado pela audiência. E pela Copinha, está quase no final da partida. O Grêmio faz o terceiro gol, o Grêmio 3, Audax 0, o Grêmio na próxima fase. E só para constar, o jogo entre Cruzeiro e São Paulo, quartas de final da Copinha, acontece em Araraquara, amanhã às 9h30 da noite. Então, vale vaga na semifinal. O Cruzeiro, que saiu do grupo aqui de Marília, pega o São Paulo. Maravilha. Programa Com a Bola Toda vai ficando por aqui. Retorna ao vivo amanhã às 18 horas. Um forte abraço a todos. Fiquem com Deus e até lá. Alô?